mais do que a Revolução propriamente dita e os acontecimentos da Revolução, o que se tem discutido ou que tem perdurado nos últimos quase 50 anos é uma memória e uma narrativa sobre o processo revolucionário que foi sendo constantemente reformulada e reconstituída em função dos interesses de quem estava no poder em cada momento. No poder do Estado, mas também no poder no sentido mais lato, no poder económico, no poder financeiro, no poder mediático e assim sucessivamente. Ou seja, quem lesse os jornais em 1976, quando, no fundo, a sociedade portuguesa tinha acabado de sair, atravessar um processo revolucionário, vamos chamar-lhe assim, à falta de, enfim, obviamente, pelo menos que não houve uma revolução, no sentido em que ela foi travada, ou até quão longe se foi numa revolução, se foi uma situação revolucionária ou pré-revolucionária, mais um tema para debate, mas eu chamo-lhe o processo revolucionário porque acho que é a forma mais simples de descrever o que aconteceu, ou seja, e ao mesmo tempo sublinhando que foi um processo revolucionário em que houve várias transformações profundas da sociedade portuguesa, que nós estamos mais ou menos a par, ou seja, houve uma transferência do poder económico, sobretudo dos grandes grupos empresariais criados durante o fascismo, para a órbita do Estado. Houve alguns ensaios, esboços de planificação e transformação dessas estruturas empresariais em função de uma ideia um pouco vaga do socialismo, mas enfim, houve alguns projetos de reestruturação, foi basicamente o que eu estudei, ou que eu tenho vindo a estudar no meu trabalho enquanto historiador. Mas houve depois transformações profundas ao nível dos hábitos, das mentalidades, dos comportamentos, das expectativas das pessoas. Houve este elemento absolutamente central, que foi a entrada da classe trabalhadora e das classes populares, no sentido amplo, na cena política, no processo histórico. Enfim, tudo aquilo que, se quiserem, também foi mapeado e descrito com bastante interesse, rigor e profundidade pelo Francisco Martins Rodrigues, em alguns ensaios publicados na Política Operária e depois no livro, que aliás recolhe um dos ensaios publicados, no livro Abril Traído, que recolhe alguns desses ensaios, ou pelo menos alguns temas dos passagens de ensaio, e o livro que eu mais gosto, oriundo enfim, dessa galáxia, que é o Futuro Era Agora, aquela recolha de testemunhos, aliás, incluindo os vossos, no fundo, que eu acho que é de facto um livro magnífico, muito feliz e que foi, no fundo, uma das razões pelas quais eu me decidi dedicar ao estudo do processo revolucionário. Enfim, essa entrada da classe trabalhadora, do proletariado, neste sentido amplo, alargado aos trabalhadores da indústria, a alguns setores dos serviços, as pessoas pobres das cidades, os moradores dos bairros barracas, ou dos bairros pobres e populares da cidade de Lisboa, de Setúbal, do Porto, enfim, há alguns outros sítios que na verdade não estão ainda tão conhecidos, como em Coimbra ou no Algarve, pelo menos na academia não há muitos trabalhos académicos sobre isso, mas eu sei que houve várias experiências interessantes, ocupações de casas, o Sal, com as suas ambiguidades, apesar de tudo, também produziu alguns momentos importantes. A reforma agrária, claro, os trabalhadores rurais do Sul, ou seja, a entrada na cena histórica e no âmbito do combate político dos grupos subalternos, das camadas mais exploradas da população, foi o grande fator novidade. Claro que já havia lutas sociais antes do prego, não é? E, portanto, esses vários grupos sociais e atores subalternos, o proletariado no sentido amplo, já tinha a sua história, a sua memória de luta e de evolução coletiva. Mas, de facto, durante o prego, isso ganhou uma escala sem precedentes na história portuguesa, sem precedentes, não é? Bem entendido, sem que tenha acontecido alguma coisa de semelhante nos 40 e tal anos que se seguiram. E esses 18 meses são então esse momento em que a correlação de forças se altera de forma muito drástica a favor do proletariado e de alguma maneira o Estado acabou por absorver grande parte da conflituosidade social através das nacionalizações, das intervenções nas empresas, da reforma agrária, no fundo legalizou e ao mesmo tempo domesticou uma parte da turbulência que a conflituosidade social tinha introduzido na economia portuguesa e procurou, os governos provisórios, o MFA, procuraram, no fundo, canalizar essa turbulência para um novo projeto de recomposição do Estado, que flertou, pelo menos retoricamente, com uma certa ideia de socialismo, mas a partir de 76, há claramente, a partir de 25 de novembro, grosso modo, há claramente uma inversão. Na verdade, no trabalho que eu fiz sobre a banca, o que eu defendo é que já em setembro de 75
com a formação do 6º Governo Provisório, a alteração da cúpula do MFA, do Conselho da Revolução, a última Assembleia do Movimento das Forças Armadas, realizada em Tancos, no início de setembro, já houve aí uma inflexão relativamente profunda, pelo menos das orientações da política económica e da própria orientação política do MFA e da correlação de forças no plano político-militar. Há aí um primeiro momento em que essa trajetória se começa a inverter. Mas depois o 25 de novembro acaba por ser um momento simbólico, mas não só simbólico, em que a esquerda militar e enfim, os vários setores do MFA mais empenhados numa revolução mais profunda e por aí fora, são absolutamente derrotados e isso clarifica a situação política a favor da direita. Mas quem lê os jornais em janeiro, fevereiro, março, abril de 66, ainda durante o verão de 66, não encontraria uma narrativa sobre o processo revolucionário tão... uma lenda negra, no fundo, tão consistente e tão desenvolvida como aquela que viria a ganhar forma nos anos posteriores. Na verdade, quando se leu a tomada de posse, o programa do primeiro governo constitucional, formado pelo Partido Socialista e liderado pelo Mário Soares, no verão de 76, nós não vemos ainda nenhuma referência assim, propriamente negativa ao gonçalvismo, ao sucesso da Revolução, esta ideia de que a Revolução foi longe demais, destruiu a estrutura empresarial, criou graves problemas económicos. O que se vê é Mário Soares a garantir que os socialistas não pactuarão com uma recuperação capitalista, que é necessário planeamento económico para prolongar a Revolução e aprofundar a Revolução e garantir a transição para o socialismo. Quando olhamos para o documento dos 9 também, na verdade, aquilo não é propriamente um documento muito à direita, está à esquerda de grande parte do que é a esquerda hoje em dia, e quando digo a esquerda à esquerda do Partido Socialista, ou seja, aquilo que o PCP e o Bloco de Esquerda defendem, ou os programas com que vão a eleições estão, de uma maneira geral, à direita do documento, do horizonte, pelo menos traçado do documento do Grupo dos 9. Portanto, no fundo, houve aqui uma viragem à esquerda muito profunda da formação social portuguesa, da cultura, do discurso político e enfim, dos termos em que o combate político se processava. E depois há uma gradual viragem à direita, mas que não é imediata. Logo em 76 ainda ela não é muito visível. É verdade que, evidentemente, são dados passos fundamentais para a recomposição do capitalismo em Portugal. Isso não há dúvida. Não é? As eleições acabam por consagrar, tanto as eleições legislativas como, sobretudo, as presidenciais, diria eu, com a vitória do Ramalhianos, tornam bastante evidente, não é, o rumo que se vai seguir a partir daí, que não é um rumo de construção do socialismo. Mas, pelo menos no plano da retórica e dos discursos públicos, ainda não se ouve de forma muito acentuada o discurso de que a Revolução destruiu tudo, veio abalar tudo, etc. É sobretudo a partir do final de 66 e depois já em 77, quando se começa a desenhar sucessivos pacotes de austeridade e isso começa a ganhar forma a ideia de que é necessário um acordo com o Fundo Monetário Internacional. É aí que o discurso de que a herança da Revolução foi de tal forma pesada que é preciso agora apertar o cinto, ter uma política de austeridade, ter tetos salariais abaixo da inflação, criar uma política recessiva que vai aumentar o desemprego, devolver empresas que foram intervencionadas pelo Estado aos seus antigos proprietários, limitar a propriedade da posse das unidades coletivas de produção e devolver alguns terrenos também aos seus antigos proprietários, ter um novo Código de Investimento Estrangeiro favorável ao investimento, ou seja, favorável ao capital. Enfim, à medida que se vão desenhando de uma forma relativamente demorada no tempo várias medidas de recuperação capitalista em Portugal, é que é preciso inflacionar esta narrativa e esta representação do processo revolucionário como um momento de destruição, como um momento de excessos, de radicalismo excessivo, e até ao ponto que depois do discurso da direita, que entretanto foi alastrando e nunca mais parou, que só teria havido realmente democracia e liberdade em Portugal a seguir ao 25 de novembro. No fundo, que o processo revolucionário seria o momento em que teria imperado uma ditadura, já não a ditadura do Estado Novo, mas a ditadura oposta, a ditadura, bem, grosso modo, do general Vasconcelos e do Partido Comunista Português. Esta memória do PREC foi sendo modelada ao longo do tempo em função e sempre ao sabor das conjunturas específicas políticas posteriores.
e das necessidades do governo do dia de justificar esta ou aquela medida extremamente gravosa para os trabalhadores. E isso foi um processo que depois foi uma espécie de bola de neve. Não é? Começa com Mário Soares para justificar o acordo com a FMI e depois, enfim, Sá Carneiro evidentemente pegou no archote e levou ainda mais longe. A revolução foi a pior coisa que alguma vez aconteceu neste país. Depois, durante o cavaquismo, o Bloco Central, claro, é preciso novamente apertar o cinto e ainda se fala dos excessos do gonçalvismo. Depois o cavaquismo, e aí há um passo mais importante, é que Cavaco Silva, como queria privatizar as empresas nacionalizadas e devolver o que ainda restava das unidades coletivas de produção aos grandes agrários que tinham sido expropriados durante a Revolução, tem que inflacionar muito mais o discurso crítico do PREC. E é aí que se começa a ouvir, sobretudo aí que se começa a ouvir em meios mais respeitáveis e, enfim, institucionalmente mais, enfim, nos meios do arco da governação e por aí fora, discursos que já não são apenas de diabolização do processo revolucionário, mas são também de recuperação póstuma do Estado Novo e do salazarismo. Por exemplo, discursos como Marcelo Caetano, na verdade, queria construir uma democracia, mas não o deixaram, não teve tempo. Se a oposição não fosse tão radical, se não houvesse guerra colonial, enfim, vários discursos sucessivos para dizer que, por exemplo, os tecnocratas católicos, os tecnocatólicos, como depois passou a chamar, como o João Salgueiro, ou o Veiga Simão, ou o Rogério Martins, que entraram para o governo do Marcelo Caetano, ou os membros da ala liberal, o Sá Carneiro, Pinto Paulo Simão, o Miller Guerra e outros, seriam já, no fundo, uns democratas que, se os tivessem deixado levar a cabo a sua obra de democratização muito subtil e etc., provavelmente teriam construído uma democracia mais estável, mais próspera, mais liberal, no fundo, em Portugal, que nos teria poupado aos excessos da Revolução. E esse discurso, depois, Vasco Polido Valente, por exemplo, escreve um grande ensaio sobre Marcelo Caetano, que publica numa revista chamada Capa, que é dirigida por Miguel Esteves Cardoso. É um dos momentos em que esse discurso ganha ali um certo foro uma chancela de credibilidade académica, se quiserem, mas já tínhamos uma certa reabilitação de José Miguel Júdice, por exemplo, que se tornou dirigente do PSD nos anos 80. E depois é isto, durante o cavaquismo isso ganha uma grande força. Nos 20 anos do 25 de Abril, em 1994, quando se vê os PIDs a ir à televisão e por aí fora a serem condecorados pelo Cavaco, esse discurso está em plena força. No final dos anos 90 há uma certa reação contra isso. Eu lembro-me que os 25 anos do 25 de Abril, isso já me lembro bastante bem, porque já era, enfim, adulto. Há um grande esforço para contrariar esse discurso, mas enfim, a direita nunca mais abandonou, e certos setores do PS, se não todos, na verdade, nunca mais abandonaram esta ideia do PREC como um momento de loucura, transe coletivo, não é? É uma expressão de Pérez Ferreira, por exemplo, um historiador respeitável, foi meu professor, do PS, ou a ideia de que se viver os dias loucos do PREC, os excessos de Abril, e assim sucessivamente. E enfim, e essa narrativa acaba por ser uma espécie de camada que recobre toda a memória do PREC e que nos impede de discutir os acontecimentos, que é aquilo que eu, enquanto historiador, me interessa mais, mas não apenas enquanto historiador, porque evidentemente, enfim, eu, em caso de dúvida, eu não sou quando escrevo sobre a Revolução no âmbito da academia, tenho evidentemente de respeitar um conjunto de regras e procedimentos de demonstração, de argumentação, citação de fontes, sustentação do argumento e por aí fora, que não são os mesmos que como militante pode fazer, embora eu também seja um militante, não é? Portanto, eu procuro acabar com essa, ou de criar aqui uma zona de indistinção entre as duas coisas, mas evidentemente, em caso de dúvida, tenho sempre que cumprir os procedimentos da academia. Mas enquanto historiador, mas também enquanto militante, o que eu estou interessado é discutir as circunstâncias mesmo dos acontecimentos do PREC. Por exemplo, a greve que houve na TAP no final de agosto de 74, que foi reprimida pelos militares, pelos paraquedistas e pelos comandos, que entraram no aeroporto com chaimites, Salgueiro Maia era um deles, Jaime Neves era outro, e obrigaram os trabalhadores a voltar ao trabalho. A militarização do aeroporto, depois a organização da grande manifestação de 12 de setembro da Lisnave, que depois levará à criação de interempresas e depois à grande manifestação de 7 de fevereiro de 75. Enquanto
historiador, mas também enquanto comunista, sempre me interroguei porque é que não houve uma continuidade de interempresas durante o processo revolucionário. Ou seja, vê-se a sigla a emergir novamente já durante o verão de 75, mas dá a ideia que quando chegou o momento mais ou menos decisivo durante o verão e o outono de 75, essa estrutura que federava as comissões de trabalhadores, sobretudo da cintura industrial de Lisboa, desapareceu de cena e deu lugar a uma multiplicidade de estruturas. O MRPP tinha a sua própria, enfim, congresso das comissões de trabalhadores, o PC criou o secretariado da cintura industrial de Lisboa, mas já não vemos essa grande organização criada a partir das comissões de trabalhadores e, portanto, solidamente implantada nas principais fábricas, ou em algumas das principais fábricas do país, a agir como um ator autónomo, com uma voz própria, a mobilizar e enfim, a organizar a luta dos trabalhadores. Porquê? Eu nunca cheguei a perceber muito bem. O Miguel Pérez tem uma tese de mestrado sobre as questões dos trabalhadores, mas para precisamente na manifestação da interempresas e, portanto, deixei isso por explicar. Isso é o tipo de coisa que eu sempre me interessei, é o tipo de coisa que, enfim, na historiografia não tem pegado muito, porque está mais interessada em discutir se houve ou não excessos, se foi ou não uma revolução, se foi um golpe de Estado e depois uma tomada do poder pelos comunistas e assim sucessivamente. Mas é esse tipo de momentos que se furtaram um bocado à lógica do controle, à lógica da polarização entre o PCP e o PS, ou entre a esquerda militar e o Grupo dos Nove, o Copcon e o Grupo dos Nove, que me tem interessado mais. Por outro lado, de vez, ocasionalmente, dedico-me a estudar aqueles momentos do processo revolucionário em que a polarização política atingiu níveis mais intensos, já não tanto a polarização em termos de luta de classes, ou não apenas luta de classes, mas coisas como o 28 de setembro, o 11 de março, o 25 de novembro. Tenho escrito algumas coisas sobre isso. Mas acho que a revolução continua, o processo revolucionário continua a levantar algumas questões que estão um bocado para lá dos testemunhos individuais que cada ator possa dar sobre como é que o experimentou no seu local de trabalho, na zona onde vivia, ou, enfim, no seu ativismo, missão de moradores, etc. Mas que são mais como é que esses movimentos de base, de classe, ganharam força em determinados momentos para subverter a lógica do jogo e determinar os acontecimentos, e como é que noutros momentos foram, pelo contrário, transformados em prolongamentos desse jogo e instrumentos de lutas e de outros atores que não os trabalhadores das empresas, ou os moradores dos bairros, ou os camponeses que ocuparam terras no Alentejo. Ou seja, como é que o proletariado, esta é a questão, e por aqui termino pelo menos por enquanto, em que certeza que o proletariado torna um sujeito histórico, como é que nós podemos identificar os traços, a fisionomia desse sujeito durante o processo revolucionário de 74, 75, e em que condições, por que vias, em que moldes, com que consequências, com que implicações, mas sobretudo por que causas, é que deixa de ser um sujeito revolucionário autónomo e passa a ser uma massa que é mobilizada por este ou aquele setor político-militar. Eu penso que é isso um pouco também que o Francisco Martins Rodrigues colocou em cima da mesa no seu ensaio, no 25 de novembro, como é que a esquerda foi apanhada, encurralada, exato. Tem algumas perspectivas um pouco diferentes daquilo que o Francisco formula, aí sobretudo, enfim, sobre o partido, mas acho que é uma boa base para discutirmos, se quisermos. Mas estas, no fundo, são as questões que me têm interessado. Como é que o proletariado não é apenas como é que as lutas da classe trabalhadora, no fundo, não são apenas uma parte da paisagem à volta dos sítios onde realmente se tomam as decisões políticas e passam a ser, na verdade, os sítios onde se está a fazer política com mais implicações e que faz com que as instituições do Estado, no fundo, tenham que correr a reboque do movimento porque não têm os instrumentos ou a capacidade de o conter, porque não têm uma polícia de choque, porque já não têm a PIDE, porque os militares
pelo menos em certos momentos e circunstâncias, se recusam a reprimir essas lutas e essas mobilizações, enfim. Essa questão é interessante. Até para se compreender porque é que as coisas se passaram como passaram, porque é como foi tão fácil à direita e ao centro, portanto, dominarem o movimento popular, porque é que o 25 de novembro foi tão pacífico e não teve grandes custos em vidas, nem em repressão, não exigiu nenhuma solução à chilena ou assim qualquer coisa desse género. Quer dizer, eu acho que a explicação, portanto, é esta. Há uma primeira fase que segue ao golpe de Estado, em que há a repressão das pessoas, elas não obedecem a nada, aproveitando a desorganização, a incapacidade do aparelho de Estado se impor e poder vingar a sua vontade, não tem polícias, não tem autoridade, o exército não está nas suas mãos, não dispõe de instrumentos repressivos. E é o movimento popular que aproveita esse vazio e rompe, vai avançando, saneando, impondo coisas, travando tentativas de fazer regressar o processo, de fazer regredir o processo, 28 de setembro, 11 de março. A viragem disso dá-se a partir do momento em que se avança para as eleições, ao pacto MFA-partidos, há a marcação das eleições e os resultados eleitorais representam uma viragem na medida em que a direita sai vitoriosa, ao contrário daquilo até que se pensava. A esquerda, nas suas diversas tonalidades, portanto, PC e tudo o que estava à esquerda deles, são derrotados, têm, quer dizer, a sua votação não chega a um quarto, dos votos expressos. E qual é a alteração? Este dado permite, portanto, alterar a correlação de forças. Portanto, até aí assim, havia uma legitimidade, chamemos revolucionária, portanto, o MFA, que era quem decidia as coisas, ia a reboque da vontade popular, porque havia um vazio legal, quer dizer, e da autoridade. A partir das eleições, a direita é vencedora, o PS é o partido maioritário, o PS tem alguma expressão, e então vem o argumento de que os comunistas, a extrema-esquerda, não podem impor a sua vontade ao resto do país, e os que detêm, nesse caso, portanto, das Forças Armadas, aquela unidade que existia, chamemos de unidade, que existia anteriormente a esse processo, começa a dividir-se, começam a haver clivagens, há uns que aparece o setor hotelista, não é? Que, sim senhora, a gente deve dar atenção, portanto, àquilo que é o movimento popular e deve-se apoiar no movimento dos trabalhadores, no movimento popular, mas há o setor maioritário das Forças Armadas que adere às teses centristas do PS, de que o país pronunciou-se sobre determinada alternativa, então nós temos que começar a atuar de acordo com essa alternativa. E eu acho que é assim esse processo, porque a partir daí, com os governos que vêm, os governos provisórios, o Vasco Gonçalves, a preponderância do PC no governo, que aparentemente dá uma ilusão de que a revolução se está a aprofundar, as capistas de Abril estão a aprofundar, a reforma agrária, portanto, tem um processo de ocupações explosivo e essa história toda. Esse processo é um processo cada vez mais comandado de cima e menos por iniciativa popular. PS e PCP portanto, não se declaram frontalmente contra os excessos, dizem que há excessos, mas não são contra a reforma agrária, não são contra os saneamentos, não são contra as nacionalizações, quer dizer, não se declaram contra isso, mas querem que elas se façam dentro de determinadas normas. O PS acha bem que sejam nacionalizados e que se façam expropriações, mas que os proprietários sejam indemnizados, ao contrário do que o movimento popular quer, que não quer nada disso. Os gajos
são uns gajos que durante 40 anos nos lixaram, nos deram porrada, não deram contemplações nenhumas connosco, mas razão nenhuma, a terra é de quem a trabalha, não é deles, são os exploradores. Portanto, e há esta clivagem, e o PC, entre estas duas correntes, joga ali assim no meio. A reforma agrária, por exemplo, a Lei Barreto, ela que foi para liquidar a reforma agrária, ela não aparece frontalmente contra as ocupações, ela quer a distribuição da terra, mas quer a distribuição da terra, não a unidades de produção, não em que há o controle, que essa reforma agrária seja feita através do controle e da posse coletiva da terra, mas distribuindo os latifúndios, dividindo-os e distribuindo-os a pequenos proprietários. E isto é uma visão completamente diferente, porque isto permite reconstituir a propriedade, como se viu, porque depois a história de distribuir a terra aos pequenos camponeses, eles não têm capital, mas os que têm capital começam a adquirir as propriedades. Isto se passa no campo, na reforma agrária, no holandês, começa-se a passar nos outros setores da economia, portanto, toda aquela recuperação, a refeitura dos monopólios, assenta exatamente nesta ideia de que há que indemnizar os que foram as propriedades, essas indemnizações vão ser para que os antigos proprietários recuperem poder económico e comecem a retomar posse daquilo que foi seu, ao mesmo tempo que o controle da banca, que supostamente era para desenvolver a economia ao serviço dos trabalhadores e essa história toda, mas a banca começa a funcionar em termos de rentabilidade económica. Portanto, vai lá uma cooperativa pedir crédito para isto, ela não tem nada para garantir esses créditos. Portanto, esses créditos são sucessivamente negados. As cooperativas começam a sentir, da produção, começam a sentir necessidades para os seus produtos, não têm redes de escoamento do campo para a cidade, por exemplo. Portanto, e a pouco e pouco esse setor nacionalizado, controlado pelos trabalhadores, seja do campo, seja da indústria, começa a ser asfixiado. E quando aquilo entra em dificuldades, eles chegam lá com o dinheiro, os antigos patrões, os Melos, a Lisnabo, uma série de empresas que é só recuperado e depois fazem dele aquilo que entendem, que depois algumas são liquidadas e eles transformam aquilo em outra coisa e viram os negócios para o outro lado. Eu acho que é este processo que explica essa viragem, que depois, do ponto de vista militar, também se traduz, portanto, da divisão das Forças Armadas. Portanto, há o grupo que defende, portanto, do hotel, do COPCOM, que defende, de facto, o poder popular. Portanto, as Forças Armadas estão ao serviço do povo, estão ao serviço da vontade popular, o poder assenta em órgãos de vontade popular. Há o documento do povo MFA, da Aliança Povo MFA, em que tem grande peso o PCP, que tem uma visão completamente, que já não assenta em instituições do Estado, do aparelho de Estado, sensível, portanto, aos interesses populares, aos interesses das comissões dos trabalhadores, das reformas agrárias, mas essas comissões começam a ser controladas, institucionalizadas, regulamentadas, elas começam a ser asfixiadas, a sua iniciativa, aquilo que elas tinham de transformador, de insurrecional, portanto, começa a ser colocado entre vaias, através da regulamentação de leis, como é que se elegem as comissões de trabalhadores, qual é o seu âmbito, como é que elas podem atuar, portanto, é esse processo que começa a asfixiar e faz com que, quando chega o 25 de novembro, as coisas sejam tão fáceis. A parte mais extrema, que foi aquela que tentou criar as intercomissões das cinturas industriais de Lisboa, como tentou a nível militar também com o SUV e outro tipo de organizações de tentar
criar uma cadeia de comando ou de obediência que não fosse a cadeia de comando das Forças Armadas, que fosse, portanto, que a transferência do poder deixasse de ser hierarquia militar, tal como ela existia na altura, e passasse para as mãos das organizações de soldados e marinheiros, que se começou, que a partir aí de agosto, principalmente do documento do COPCON, se começou a tentar estruturar, simplesmente isso já aconteceu demasiado tarde. A direita estava mais preparada e tinha o seu plano muito mais amadurecido e a sua capacidade de atuação muito mais amadurecida do que tinha a extrema-esquerda. Por isso, a extrema-esquerda foi ainda a dar os primeiros passos no sentido de se reorganizar e de tentar construir uma alternativa ao poder existente que saísse dentro dos limites e dentro da estrutura existente desde o 25 de Abril até aí. E acho muito interessante esta análise do António, mas realmente o tempo passa e a gente está limitada. Eu queria pôr uma questão ao Mário, que não tem diretamente a ver com isto, mas que tem a ver com o facto de tu te interessares por essa matéria e alguns académicos além de ti, como o Pérez, João Madeira, eventualmente a Paula Godinho, enfim, contam-se pelos dedos as pessoas que na academia tratam deste assunto. Mas há uma pessoa que sobressai nisso tudo, que escreve livros, tem teses, traduz noutras línguas, que é a Raquel Varela, que tem interpretações, quanto a mim, muito discutíveis sobre aquilo que ela chama a Revolução dos Escravos, que não foi revolução nenhuma, como tu disseste, ainda está para saber se foi um processo revolucionário ou se foi só um processo. E a verdade é que não se vê nas academias nenhum esforço, nem sei se tem que se ver, mas não existe um esforço. Agora há uma comissão, parece, que faz a recolha de assuntos, faz recolha de coisas do PREC, inclusive vem buscar os nossos, e bem, acho muito bem, os depoimentos que nós temos recolhido para esse saco de informação. Mas a questão que eu ponho é, nós aqui tentámos criar e criámos um movimento que fizesse a comemoração, a celebração do PREC, justamente para contrariar toda essa contra-informação que tu descreveste na tua intervenção, mas na realidade o que nós quereríamos fazer face às comemorações oficiais que vêm aí em 2023-24, que são comemorações que neste momento estão dirigidas por Adão e Silva, que é um homem de direita francamente reacionário. Estiveram também já nas mãos acho que do Ramalhianes, andaram à bulha quem é que ia ser diretor, mas a verdade é que eles querem comemorar o 25 de novembro e a contra-revolução. E a questão é, vocês, uma minoria de académicos no vosso lado, no vosso casulo da academia, e nós aqui, uns malucos do tempo do PREC, que têm aí uns amigos aqui à volta, a debater-se com uma falta absoluta de meios e, sobretudo, a debater-se com a extinção de todos os sinais de uma consciência da classe operária de si própria. E na ausência de qualquer sinal possível de uma renovação ou uma repetição de um surto revolucionário aqui em Portugal e no mundo em geral. Então, a questão que eu te ponho, Ricardo, é, tu como historiador e como militante, tu definiste muito bem e eu acho que a tua definição é mesmo essa. E nós, como tu conheces-me a mim, conheces o António, conheces todas as pessoas que são aquelas que ainda estão vivas na cabeça, no corpo e na cabeça, né, do PREC, diz-me lá como é que a gente vai fazer frente a essa avalanche que vem aí e que vai lançar ainda mais terra e mais calúnia sobre o PREC. Não há aqui uma articulação que possa ser feita, não há aqui uma possibilidade de articular esforços entre os vários atores desta tentativa de resistir? Pergunto.
Obrigado, Ana. Bem, eu acho que sim, que há coisas que se pode fazer e que podem dar frutos importantes. Não é? Institucionalmente eu não estou a ver, posso estar enganado, um centro de investigação a querer colar-se a uma celebração do processo revolucionário, 74, 75, que tenha como horizonte precisamente, pronto, que tenha mais, que corresponda àquilo que estás a dizer. Mas nós estamos constantemente a pedir financiamento e quem nos avalia, não é? É uma lotaria, nunca sabemos quem é que é, e pronto, é anónimo, isso eu não acho mal, mas sobretudo não é fácil convencer um júri que decide estas coisas, que a investigação que nós estamos a fazer é extremamente importante. E depois é muito difícil, mas mesmo muito difícil, publicar. Eu tive muitas dificuldades em publicar a minha tese de doutoramento, já alterada, pensada para o grande público, publicada em livro. Porque, no fundo, a maior parte dos editores vende-se poucos livros, compram-se poucos livros em Portugal, por múltiplas razões. Começam, acho eu, pelo preço dos livros, mas não se ficam por aí. E os editores, de uma maneira geral, se não és alguém que aparece na televisão, acho que este tipo de notoriedade é muito acarinhado pelos editores e pelos... Eu trabalhei já numa grande... Bom, acho que posso dizer, não há problema. Trabalhei na FNAC e eu lembro-me... Isto foi em 2005, mas hoje em dia, quando lá vou, já não vou muitas vezes, mas de vez em quando lá vou, mas já na altura era um fenómeno que se via, que se notava, e hoje em dia acho que ainda é maior, que é os livros que estão em exposição, o nome do autor é cada vez maior, muitas vezes é muito maior do que o nome do título do livro, tem muitas vezes a fotografia do autor e é invariavelmente alguém que aparece na televisão, que é familiar às pessoas, e portanto os editores e os vendedores de livros jogam muito com esta coisa de vou vender um livro e a pessoa vai comprar porque já sabe quem é aquela pessoa e já sabe provavelmente o que aquela pessoa vai dizer. E eu acho que também um pouco o sucesso da Raquel no plano editorial está relacionado com isso, não é? Ou seja, para um editor é muito mais interessante publicar o livro de uma figura pública com bastante destaque mediático do que publicar o livro de alguém que não seja muito conhecido. E reparem, a maior parte de editores também não está propriamente a par dos debates historiográficos sobre o processo revolucionário, portanto não faz a mínima ideia se aquilo que Raquel está a vender é sólido ou não, é consistente ou não. Alguns farão, outros menos, mas no final o que vai ser mais importante, acho eu, é consigo vender este livro e ganhar dinheiro com ele ou não. E esta pessoa, que é uma figura pública, dá muito mais garantias. E, portanto, a Raquel, apesar de tudo, ainda é historiadora, não é? Ou seja, na verdade, divirto quase tudo do que ela diz sobre o PREC. Esta história do povo na Revolução parece-me uma coisa muito, muito frágil. E a tese de doutoramento dela sobre a história do PCP na Revolução dos Escravos, acho que é uma história elitista da Revolução Portuguesa, é uma história do que a direção do PCP foi dizendo ao longo do tempo, não nos dá uma história sequer dos militantes, organizações de base, etc. À partida seria um objeto, diria, o mais interessante para uma historiografia marxista, mas enfim, também tenho algumas dúvidas sobre o marxismo dela, mas enfim, também não quero que isto se torne uma discussão sobre o trabalho da Raquel, mas acho que sobretudo é isto, tipo, ela sendo uma figura pública é muito mais apetecível para um editor e apesar de tudo ela é historiadora, portanto, ou seja, é um trabalho que se pode discutir, não é? Com o qual se pode divergir, mas não há macaco que não escreva, que não publique sobre a Revolução, sobre quando sofreu na Revolução, e a única condição e critério é ser uma figura pública com presença mediática. Nem sequer os jornais já nem sequer fazem muita diferença nisto, é mesmo a televisão. Por exemplo, sobre aquilo que o André estava a dizer, o António Barata estava a dizer, eu estou globalmente de acordo. Mas o meu ponto e a minha questão, não sei se querem ter este debate agora ou se querem simplesmente continuar no rumo que a Ana, entretanto, no fundo, propôs, que é um pouco diferente, que é como é que fazer... Os nossos convidados falam daquilo que eles querem, okay. Estás à vontade. Ok. Não, quer dizer, a minha questão é, o movimento popular perdeu, a seguir às eleições, foi perdendo a capacidade. Mas porquê? Não é? Esta é que é a minha questão. Porque, apesar de tudo, houve momentos bastante intensos, não é? Os SUV, aquelas ocupações dos quartéis no Norte, o SICAP, o RASP e por aí fora. Posso dar uma explicação? A minha ideia é esta. O movimento popular surge
imediatamente após o 25 de Abril, praticamente no próprio dia, no dia seguinte e por aí acima, sem parar, justamente porque estava sem fronteiras, sem limites. A burguesia estava em crise profunda, ainda não conseguia recompor-se, os partidos políticos, à exceção do PC, estavam absolutamente incipientes, alguns ainda nem existiam, e o movimento estava a desenvolver-se por si próprio, por criatividade, por necessidade, por imaginação, e quanto menos obstáculos tinha à sua frente, mais se desenvolvia. Até que se chegou pronto, o conflito tinha que se começar a delinear, e quando tu falas do mês de setembro de 75, justamente essa é a viragem, agosto de setembro, em que finalmente, pela boca dos 9, mas não só, a burguesia se dá conta de que, não conseguimos parar isto só com leis e eleições e partidos. Temos que dar o contragolpe, temos que assustar esta gentalha toda para eles pararem. Eles podiam recorrer a eleições, havia muitos recursos ditos democráticos antes de passar ao golpe militar, mas eles tinham a percepção de que o cancro, do ponto de vista deles, estava dentro da própria força militar. Quer dizer, os militares estavam ao lado do movimento popular, e o movimento popular só podia extinguir-se se se extinguisse a revolta dos militares ou a agitação militar. Então foi preciso ir buscar um militar e fazer um golpe militar, prender centenas de oficiais e milicianos e portanto aí o aparelho de Estado recompõe-se, os militares entram nos quartéis e os partidos, e aqui não excluo nenhum partido, os partidos também percebem a mensagem, e a mensagem é: não podemos continuar a apoiar este movimento popular porque isto vai recair sobre nós, e a coisa é tentar modelar, adaptar o movimento à nova situação política que foi criada com o golpe. E isto foi verdade para todos os partidos, sem exceção, inclusive para partidos que estavam profundamente comprometidos com o movimento. É o caso concreto da UDP, que faz o seu congresso de fundação do PCR no mês seguinte e que inventa uma tese que diz bem, houve um grande refluxo popular, o movimento parou, estacou, estareceu-se, percebeu que a pequena burguesia militar e outra os tinha abandonado à sua sorte, o hotel foi nessa noite dormir porque estava muito cansado, todos os partidos acabaram por dizer não à guerra civil, incluindo a UDP, e esse proletariado ainda um pouco difuso, um bocadinho muito inexperiente, muito ingênuo, percebeu que não tinha ninguém a seu lado de uma forma séria e definitiva. Então, quando todos os partidos de esquerda dizem não à guerra civil, e se inventa a tese no PCR de que há um refluxo do movimento popular, mas esse refluxo é peculiar, não é um qualquer, e pode ser reavivado mais adiante, vamos então tentar fazer um novo 25 de Abril, mas que seja do povo. Isto é, que não seja da classe operária, que não seja do movimento proletário, seja o povo todo unido, jamais será vencido, etc. Então acho que isso explica porque é que houve uma ordem interna para deixar cair a empresas. E a havia também uma para as conquistas da habitação, não sei o que, já não sei como é que se lembra, como é que se chama. Mas isso, digamos que é a segunda história do PREC, porque há uma história pública, política, cívica, de manifestações reais, greves, ocupações, declarações de trabalhadores, etc. E há uma história que ainda está para ser contada, das forças que dentro do movimento o influenciaram no sentido de, em paralelo com o movimento contra-revolucionário da burguesia dominante, acabar por desarticular ou despoltar os aspectos mais fraturantes, mais revolucionários do movimento. E então surge, por exemplo, no caso da UDP,
a ideia da corrente sindical de classe, que já era uma coisa do PREC, mas que foi transformada em vamos fazer uma corrente que faça oposição ao reformismo da CGTB e vamos ter uma tendência para entrar na direção, como entrou. É aquilo que o Chico chamava as moscas conquistaram o papel mata-moscas. Esta questão, quer dizer, há um outro fator que também é importante, que tem a ver com a educação que as pessoas têm e com a predisposição que elas têm para resistir. As chamadas conquistas da vila, as nacionalistas, portanto, aquilo foram as conquistas populares, portanto, durante todo o PREC, elas foram feitas de uma forma muito fácil. Não houve grandes custos, não houve grandes enfrentamentos, não houve custos humanos, porque, quer dizer, essa facilidade, por outro lado, quer dizer, como tu não tiveste que arriscar muito, o teres conseguido aquilo não te saiu muito do pelo, também tem em contrapartida que é também muito mais fácil tu largares aquilo. Porque, por exemplo, um exemplo prático, tu fazias uma ocupação, fosse o que fosse, ocupavas uma casa, por exemplo, que era aquilo que mais em Lisboa que acontecia, mas acontecia como uma empresa, numa propriedade agrícola, qualquer coisa. Tu ocupavas aquilo e a coisa corria mal. E a coisa correr mal significava o quê? Significava aparecer lá a polícia ou a GNR para te expulsar de lá. O que é que tu fazias? Agarravas nos calhaus e naquilo que estivesse à mão para andares à porrada com os polícias e tentar enfrentá-los? Não. Agarravas no telefone, telefonavas para o quartel mais próximo em que tivesses confiança. Olha, então aqui assim a gente fez isto, está aqui assim a polícia e não sei o quê. Passado um bocado aparecia lá uma berlê, portanto um carro lá com uns militares que corriam com a polícia e pronto, a coisa estava resolvida. Portanto, havia portanto, esse movimento popular, quer dizer, era um movimento popular de certa forma tutelado, não é? Ele precisava e era esta a ideia da aliança Povo-MFA defendida pelo PC, assentava precisamente nesta ideia de que os militares fazem, o povo apoia, os militares são sensíveis àquilo que o povo quer, o povo faz e eles dão cobertura. E era esta ideia. Quando essa cobertura falhou, com o 25 de novembro, a coisa caiu. Caiu. António, posso só introduzir aqui uma nuance, ou seja, eu estou de acordo com o que estás a dizer, mas houve momentos em que essa simbiose entre o povo e as Forças Armadas não estava propriamente muito clara, ou seja, variava em função das circunstâncias. Eu dei o exemplo da TAP, em que o MFA, o COPCON, na verdade, mete chaimites, paraquedistas, comandos, obriga os trabalhadores a voltar ao trabalho, ficam no aeroporto, militarizam, são submetidos ao regulamento de disciplina militar, alguns foram presos, a questão os comitês operários de base, aquele pessoal do mês, no fundo, mas não só, tanto quanto sei, foram mesmo parar à prisão. E no dia 12 de setembro, aliás, a manifestação da LISNAV, que é contra a lei da greve, também é pela libertação dos camaradas presos, etc. E ela é proibida, há ameaças, vai lá o PC tentar demover e não consegue, vai o Ministério do Trabalho, vai a população do MFA e mandam-nos os fuzileiros para cima. E os trabalhadores decidem avançar na mesma. Não é? Ou seja, o que eu estavas a dizer também aconteceu muito. Ou seja, vocês estavam lá e viram, na verdade, eu estou aqui a dizer isto, eu limito-me a ler a posteriori o papel onde se descreve isso num jornal ou uma coisa de arquivo ou o que seja. Mas pronto, acho que todos concordamos que em muitos casos, e sobretudo a partir de um certo momento, não é? A partir do 28 de setembro e sobretudo depois do 11 de março, pronto, é isso. Tipo, o povo ocupa, não é? Os moradores precisam, os trabalhadores ocupam e o COPCON vai lá e apoia por aí fora. Mas nem sempre foi esse o caso. E houve um momento
em que o movimento popular, é verdade que nunca chegou a tropa a disparar abertamente sobre os trabalhadores, portanto, não houve esse momento, não é, forjado pelo sangue, pela morte e pelo sofrimento que estás a aludir, mas houve um momento em que as pessoas correram riscos, não é? Pelo menos esta é a percepção que eu tenho, é que quando se decidem avançar para o cordão dos fuzileiros com de armas e de gritar os soldados são filhos do povo, quando está-se a jogar com alguma inteligência, com o momento e com a tática e com o facto de do outro lado não estão polícias, que apesar de tudo é gente que geralmente bate ou dispara com mais facilidade do que um militar que está ali durante 1 ano e meio ou 2 anos a fazer a tropa e depois vai sair. Mas, ou seja, houve esses momentos, tanto no dia 12 de setembro, na manifestação da Lisnave, como depois na manifestação da Interempresas, que a manifestação é proibida. Já depois de estar a acontecer, vão os comandos, não é? Portanto, toda a gente fala os comandos, o Jaime Neves, bastava eles aparecerem e por aí fora. Bom, tanto quanto sei, e li várias coisas, no dia 7 de fevereiro, os comandos disseram não podem passar na Dupla Lé porque é onde estava a Embaixada dos Estados Unidos e a manifestação passa na mesma e os comandos chegam-se para trás porque uma coisa, de facto, é disparar sobre 500 pessoas, outra coisa é disparar sobre 40 mil, não é? Então, ninguém sabe. Ou momentos como o cerco da construção civil ao Parlamento, em que, apesar de tudo, já tinha havido, os comandos já tinham reprimido a manifestação dos deficientes das Forças Armadas, 1 mês ou 2 anos, mas depois, quando foi para ir ali à Assembleia, lá a São Bento, receberam ordens para ir, não, se calhar não vamos, não é? Ou saltar à Embaixada de Espanha, enfim, houve vários momentos em que a coisa transgrediu. É verdade que não chegámos a ver grandes confrontos entre um esboço de repressão e o movimento, não é? Ou seja, nunca chegou a acontecer aquilo que aconteceu na Grécia em 73, não é? Os tanques foram e reprimiram, entraram na universidade e por aí fora, e isso, de facto, marca a cultura política grega, que a torna muito mais radical em vários aspectos do que a portuguesa, não é? Mas isso não quer dizer que durante o processo revolucionário não tenha havido momentos em que as pessoas tenham corrido riscos, não é? Para precisamente conseguirem reforçar a sua posição, conquistar um objetivo estratégico, etc. Mesmo no 11 de março, não é? As pessoas esquecem-se frequentemente que num cenário em que já há tiros, em que o quartel está a ser bombardeado, enfim, pelo menos atacado a partir do ar, e há paraquedistas e tipos do RAL-1, na altura, depois RAL-10, aos tiros, há uma mobilização popular, apesar de tudo considerável, é que as pessoas correm alguns riscos, não é? Vão para um cenário onde há tiros e ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer. Pronto, ou seja, é só para dizer que o processo é mais... Eu acho que os dois têm razão. O António acentuou o lado mais fraco do movimento e tu estás a acentuar o lado mais forte do movimento. E, de facto, esses auges de mobilização popular em que não há respeito pela ordem dominante e as pessoas vão voluntariamente, supostamente, dar o corpo às balas para contestar a ordem, como foi o caso do Rally. Eu lembro-me, o avião que foi bombardear o Rally começou a sobrevoar a cidade às 10 da manhã e a partir das 10 da manhã, quando se percebeu através da rádio que eles iam atacar o Rally, as pessoas largaram tudo. Eu saí do meu emprego e uma data de gente como eu, fomos todos para o Rally sem saber se havia de haver derramamento de sangue, mas ali esse problema não era o nosso problema. Nós não estávamos preocupados com isso. Então, o que se retira disto tudo é que o movimento tinha potencialidades fantásticas, revolucionárias, como todos esses casos que tu apontaste e outros, mas ao mesmo tempo tinha, por maioria, uma grande debilidade que era depender muito da intervenção dos militares revolucionários, como a gente chamava, para defender o movimento contra a polícia e a GNR organizadas às ordens do governo e do Parlamento. A questão foi que o mal disto tudo foi que tivemos poucos momentos desses mais altos e tivemos muitos momentos baixos. Portanto, o Chico chamava-lhe a minoridade do movimento operário ou popular, estava aí, estava muito menorizada, muito inexperiente e muito dependente da proteção, do guarda-chuva protetor dessa pequena burguesia conquistada pelas bandeiras revolucionárias. Teria sido preciso, por exemplo, no 25 de novembro, resistir ao golpe.
em vez de mandarem a palavra de ordem de não há guerra civil. O forte de Almada foi cercado por centenas de operários da Lisnave a pedir armas, que sabiam que havia armas lá dentro. Não lhes deram as armas, mas se tivessem dado, muito diferente teria sido essa vitória fácil do 25 de novembro do Jornal Alianos. Portanto, a lição que há a tirar, acho eu, para um futuro surto é esse: o proletariado e as massas populares deserdadas não podem confiar na pequena burguesia revolucionária. Têm que a pôr ao serviço do movimento e têm que a comandar. Essa foi a grande falha do movimento, acho eu. Aliás, eu não estou a dizer nada de novo, estou a seguir as análises que o Chico Martins fez, mas ainda ninguém chegou a fazer uma análise melhor que esta, acho eu. Não sei se vocês viram, o António Louçã fez um especial sobre o 25 de novembro há uns anos, em que entrevistou o Dinis de Almeida e o Otelo, e era o Otelo a gabar-se de ter dado ordens ao comandante do Forte de Almada, que estava meio em pânico, meio, se calhar arma mesmo as pessoas, e o Otelo disse-lhes, se eles entrarem, dispara. Nem uma arma. Eu acho que, na verdade, essa imaturidade que tu falaste, e que o Francisco invocou, também se vê um pouco por aí, que é teres um dirigente como o Otelo, tudo depender, tanta coisa depender da atitude e das ações de uma pessoa tão inconstante e tão, enfim, despolitizada como o Otelo, no fundo. E que depois disso, provavelmente as pessoas não sabiam que isso era verdade, mas depois disso, o Otelo ainda foi o candidato às presidenciais que galvanizou a extrema-esquerda e que conseguiu recolher os votos, no fundo, daquele bloco mais à esquerda, o bloco da revolução, se quisermos, não é? E isso é que também ilustra bem, ou seja, no fundo, e também, isto que estás a dizer parece-me bem, ou seja, o proletariado deve ter a sua própria iniciativa, o seu próprio programa e bater-se pelos seus próprios objetivos. Mas também há aqui esta necessidade de ver com clareza as coisas, não é? De estabelecer, antes que os campos se possam polarizar na realidade, também é preciso que nós, em termos de análise política, sejamos capazes de identificar as várias linhas de força do que está a acontecer em cada momento. Bem, agora já é a minha questão leninista falar e não a anarquista, mas eu acho que também, enfim, dizer que falta um Lenin também, pronto, assim também explicávamos todas as contra-revoluções e derrotas pela ausência de um grande dirigente e precisava de análise, não é? Ricardo, precisamos de um Lenin, precisamos de um... E o partido? Opa, é uma ótima, como dizia o Gandhi sobre a civilização ocidental, parece uma ótima ideia, soa bem, mas repara, porque o problema depois do partido é que toda a gente acha que vai ter o seu, não é? É cada pequeno grupúsculo, não é? Acha, não, nós é que vamos ser. E na altura tem 7 organizações, todas a competir, não é? Para liderar o proletariado e as massas. E o proletariado e as massas geralmente olha para estes 7 grupos e pensa, pá, eu não quero ter nada a ver com esta gente. Por outro lado, também não estou a ver como é que se faz a coisa sem ser com esse processo de luta política, de clarificação, de argumento e contra-argumento e por aí fora. Mas havia um sociólogo francês, o Pierre Bourdieu, que tinha vários problemas políticos, na minha opinião, mas teve uma análise que me pareceu clara sobre os grupos de extrema-esquerda franceses do maio de 68. Ele era muito crítico do maio de 68 e fez uma crítica que muitas vezes era um pouco de direita. Mas tinha esta análise, ele era carteiro, então no fundo vinha da classe trabalhadora e denunciava muitas vezes os intelectuais do estruturalismo, os autocés, grande parte dos dirigentes maoístas da época em França, a Gauche Proletária e tudo mais. E ele denunciava-os como, bom, isto são burgueses que de repente vestiram um fato de macaco do operário e andam aí a fazer de conta que são proletários. Mas, para além disso, ele sublinhava esta outra coisa, que é como eles vêm da burguesia, e não apenas da burguesia, mas da altíssima burguesia, foram educados desde pequenos para mandar e comandar e serem eles a decidir. E então, em vez de serem tipo a minha empresa, não é? É a melhor empresa, não, o meu partido é que é um partido mais revolucionário, o mais radical e tudo mais. Eu acho que por vezes, essa cultura da competição, etc., vem... Ou seja, uma coisa é as pessoas terem posições claras e divergirem e debaterem, se for preciso, de forma ríspida e áspera. Eu não tenho nada contra isso, pelo contrário. Outra coisa é aquilo que nós temos vindo a assistir e que eu, pelo menos desde o início da minha socialização política, vejo, que é
um pouco esta ideia da competição e de marcar a posição e de ter um poderzinho e mandar e decidir quem é que faz o comunicado. Que muitas vezes, uma coisa é quando tens uma ideia muito clara, não é? Da clivagem que existe e das divergências que existem. Outra coisa que me parece mais comum é uma coisa que tu não consegues realmente explicar a uma pessoa que esteja fora das várias clivagens à esquerda as razões pelas quais tu diverges daquela pessoa. Muitas vezes tu ouves um militante de extrema-esquerda, infelizmente há cada vez menos, mas já houve mais, eu não me lembro quando havia mais. Um militante de extrema-esquerda a falar de uma determinada organização rival, e há pouca política ali, não é? Quase sempre um juízo moral qualquer, ou falta de, não é? Um juízo de caráter, não, eles são este e aquilo e por aí fora. E acho que é uma boa maneira de construir uma organização revolucionária, com uma boa teoria, uma implantação, uma boa teoria no sentido de um conhecimento profundo da realidade e das classes, a capacidade de analisar o que é que está a acontecer em cada momento, esse tipo de teoria, não uma teoria de citar os clássicos. Teoria de algo que se faz, uma coisa viva, não é? Aquilo que o Francisco tentou em vários momentos da sua vida fazer, no fundo. Uma organização que tenha, por um lado, consiga estar implantada nos vários espaços locais de trabalho, de residência, etc. Tem que ser uma coisa que não tenha um espírito de seita, que não tenha um espírito de competição, um espírito de marcar posição a todo custo, não é? Tipo, dizer, não, nós é que fizemos, nós é que conseguimos. Isso é difícil, não é? Porque, lá está, eu acho que há um bom sectarismo que é, nós pensamos assim e não vamos mudar de opiniões só porque somos minoritários. Não é? Isso é e, portanto, não vamos estar aqui a tentar ir ao encontro das posições dos outros. Quer dizer, há momentos em que isso pode ser necessário, não é? Para organizar uma manifestação, para fazer uma coisa específica. Mas, em geral, tens a tua plataforma e bates-te por ela. Eu isso acho bem. Outra coisa é aquilo que, apesar de tudo, está muito disseminado, que é esta cultura da competição, é isso. E que afasta pessoas que não estão dentro disso, não é? E atrai as pessoas erradas. Eu acho que este é que é o ponto mais importante, na minha opinião. As pessoas que seriam mais valiosas para um movimento revolucionário, não é? Acabam por se afastar, porque não querem ter nada a ver com isso. E as pessoas que acabam por vir e achar, não, isto é que é, sentem-se atraídas por isso, são as piores pessoas. São as pessoas, precisamente, que acham, eu também quero mandar, não é? Também quero ser como aquela pessoa que dá ordens, que manda, que a gente ouve, que ela diz, sim senhor, isto é que é, e por aí fora. Eu quero ser dirigente, no fundo, não é? E, portanto, eu acho que o que nós precisamos é de pessoas que não queiram ser dirigentes, mas que não se furtem às tarefas que nós atribuímos, em termos, enfim, leninistas, a uma direção revolucionária, não é? Ou seja, que assumam as suas responsabilidades. Eu acho que é isto tudo. Pessoas que assumam tarefas e responsabilidades em vez de pessoas que queiram ter um papel de dirigente. Não é? E dar ordens.